Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria e satisfação que nós voltamos aqui a esse canal, para trazer um pouquinho da palavra de Deus, uma palavra abençoada de salvação diretamente do trono de Deus para os nossos corações. Eu tenho certeza que Deus falará conosco aqui de uma forma muito tremenda, Lembrando, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, compartilhe, interaja aí conosco, Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Estamos alegres também porque está mais uma semana, se findando, E Jesus disse uma certa feita que o tempo nos últimos dias seria abreviados, Então nós vemos o tempo passar muito rápido, As coisas aconteciam assim muito a milhão, As coisas aconteceram assim de uma forma terrivelmente rápida. E os dias estão passando que a gente nem percebe. Já estamos aí na sexta-feira e por que estamos alegres? Porque nós sabemos que cada dia é uma luta, uma prova, irmãos? Então quem começou lá a segunda-feira, eu não sei como foi a sua segunda-feira, mas sabemos que surgem as batalhas, as lutas, mas veja só você venceu, você está vencendo, você já está aí na sexta-feira, nós estamos aí na sexta-feira, chegando aí no final de semana, e louvado seja o nosso Deus, por tudo isso. Eu quero ler aqui uma palavra, como sempre, uma palavra rápida e eficaz, para não cansar os irmãos, mas que Deus possa falar de uma forma maravilhosa com você. Está em Mateus, capítulo 14, É uma passagem bastante conhecida, irmãos. É uma passagem que fala sobre Jesus andar sobre as águas, Então, diz aqui, que eu vou frisar aqui em 2, 3 versículos, mas eu vou fazer a leitura toda para que nós possamos entender e compreender essa palavra, tá? Diz assim: logo a sair, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos o viram-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tornou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente
és filho de Deus. Né? Nós vemos aqui um fato muito interessante, né, irmãos? De que os discípulos, né, estavam ali atravessando por ordem de Jesus, né? Jesus havia dado ali uma ordem, né, para ele, né? E quando eles então começaram a atravessar ali o mar, e Jesus, né, tinha subido para orar no monte, né? O barco começou então a passar por uma tempestade violenta, né? Uma tempestade violenta. Mas a Bíblia fala que na quarta vigília, né? Jesus então veio, né? Isso de madrugada. Jesus veio então para encontrar com os discípulos. E os discípulos olhando ali, né? Vendo aquele homem se aproximar, imaginaram que era um fantasma, porque quem é que anda por cima das águas, a não ser o nosso Jesus, né? E aquele a quem ele quiser fazer andar por cima das águas. Então eles começaram a gritar e pensaram que era um fantasma. Mas Jesus falou, não tem mais, porque sou eu, né? Sou eu, não tem mais, né? E Pedro falou assim, mas se é o Senhor mesmo, me manda andar por cima das águas também. Jesus, vem, né? E quando Pedro então começou a andar ali por cima das águas, até aí tudo bem. Mas o problema está aqui no versículo que fala que reparando, o versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E aí o que aconteceu? Ele começou a submergir. Mas quando ele clamou ao Senhor Jesus, Jesus prontamente, diz o versículo aqui, que lhe estendeu as mãos e o trouxe de volta, e eles entraram no barco. A tempestade cessou, os discípulos o adoraram, reconhecendo a divindade de Jesus. E o que eu acho aqui interessante, irmão, já caminhando aqui para nosso fim, é que as nossas dificuldades, né? Às vezes nós passamos por tantas dificuldades, por tantas lutas e provas, que às vezes nós não percebemos que Jesus está vindo ao nosso encontro, né? Foi o que estava acontecendo ali com os discípulos. Eles não perceberam que era Jesus. E Jesus falou, sou eu. Jesus está acima da sua dificuldade. É isso que eu quero passar aqui através do Senhor aqui para a tua vida, né? Jesus está acima da dificuldade sua, né? Da sua dificuldade. Então, olhe somente para Ele, porque a partir do momento que você duvidar, a partir do momento que você, né, ter medo, as dificuldades vão engolir você, vão estar te submergindo. Mas clame ao Senhor, porque Ele é poderoso para te trazer à tona de novo e fazer com que a tempestade cesse e os ventos parem.
tá? Então o que fica registrado aqui nessa manhã é que você pode até estar em tempestade, em lutas e provas, mas o Senhor Jesus está acima dela. E se você confiar nele, ele vai fazer com que você também ande acima dela, né? Ele vai cessar o vento, cessar a tempestade, e você reconhecerá que só o Senhor é Deus, que Ele é poderoso, que todo poder está em suas mãos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor Jesus te dê graça para que você venha ter fé suficiente para você andar sobre as águas, sobre os problemas, sobre as lutas, né? Olhando sempre para Jesus, porque toda vez que você estiver olhando para Ele, você não vai submergir. Mas se você tirar os seus olhos de Jesus e colocar nos problemas, nas lutas e nas provas, elas vão fazer com que você se submerja, né? E aí você estará, né, sendo afogado pelas lutas. Mas clame ao Senhor, né? Clame ao Senhor, porque Ele é poderoso para te trazer à tona novamente e te dar a vitória. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus te dê um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus.